Glosa ordinária. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao Glosa Ordinária. Hoje estamos aqui reunidos, eu, Mariana Leite, o Filipe Alves Moreira. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E a Joana Gomes. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E para darmos continuação ao nosso episódio anterior sobre Camões, nós estávamos a prever um episódio só sobre Camões, mas claramente Camões tem muito mais que se lhe diga. Voltamos a convidar a professora Zulmira Santos, que está aqui connosco, para nos ajudar a continuar a descobrir Camões. Vamos ver até onde é que vamos chegar, não é? Porque isto, Camões, claramente, quanto mais se fala, mais se descobre. Portanto, vamos ver até onde é que chegamos. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite e para as pessoas que nos ouvem, então, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos continuar a nossa empresa, não é a dos descobrimentos, mas é a camoniana. E vamos ver então onde é que chegamos hoje, para também não ser um podcast muito longo e muito maçador. Chegarmos onde chegamos. Depois, se a Mariana, o Filipe e a Joana tiverem ainda paciência, fazemos um terceiro. Acho que não vai faltar paciência. Eu acho que não falta nem paciência, nem temas para falar, mas vamos ver. Sim, então eu vou começar por fazer a primeira pergunta deste episódio, que é o seguinte: a obra lírica de Camões, com exceção de poucos poemas, foi publicada pela primeira vez anos depois dele já ter morrido. Trata-se, isto é uma exceção, ou é pelo contrário, era isto que se passava com a maior parte dos poetas da época de Camões? Eu diria que, mas vamos talvez não propriamente começar pelo princípio, mas pôr a questão pelo princípio. Como a Joana disse, a primeira edição da lírica camoniana é de 1595. Portanto, Camões já tinha morrido há 15 anos e disso nós temos, como vimos da última vez no último podcast, um documento seguro que podem consultar. Aliás, está o link que eu vi naquela documentação que está na Torre do Tombo. Portanto, temos essa data segura e sabemos que a edição é essa edição de 1595, que curiosamente se chama Ritmas. Mantém ainda, digamos, aquele pendor classicizante. Depois, a partir daí, passa a aparecer rimas. Vamos então, talvez, dividir a questão em 2 ou 3 aspectos. O problema da lírica camoniana é um problema complicado. Continua a ser hoje um problema complicado. Aliás, costuma dizer-se que quando se fala de uma hipotética obra que Camões terá perdido, a que faz referência ao Diogo do Couto e a que ele chama Parnaso, e que provavelmente era uma obra que continha não apenas a lírica, mas também outro tipo de composições. Os camonistas costumam dizer que esse Parnaso, que nunca ninguém encontrou, é uma espécie de santo graal da lírica camoniana, isto é, todos os camonistas andam atrás dele e quem sabe um dia ele aparecerá ou não, mas de qualquer modo há essa ideia. Mas para dividir então as questões, eu diria que no século XVI, se nós pensarmos nas publicações de obra poética, digamos, de poetas, realmente a maioria das publicações são feitas nos últimos 10 anos do século XVI. Pronto, vamos pensar no Cancioneiro Geral em 1516 e depois, não é lírica, é teatro, mas passemos por Gil Vicente na compilação de 1562. Há uma edição da Castro do António Ferreira anterior à que depois foi publicada, mas se nós pensarmos em poetas como, assim, os nomes grandes que toda a gente conhece, Sá de Miranda, António Ferreira, Diogo Bernardes, Camões, só para dar esses exemplos, digamos, as obras desses autores foram todas publicadas nos últimos 10 anos. No caso de Sá de Miranda, nós pensamos que ele já deixou tudo preparado, tanto quanto se sabe, mas a edição é de 1595, é o mesmo ano das rimas.
Depois temos, digamos, o António Ferreira em 98, e temos também as edições do Diogo Bernardes, que provavelmente também são póstumas, mas há uma, pelo menos, que não se tem a certeza se ele ainda estaria. O professor Luís Fardilha põe esse problema muitíssimo bem, se realmente ainda terá sido feita em vida ou não do Diogo Bernardes, mas esses últimos 10 anos do século XVI são os anos em que se publica. Estamos a falar, claro, não estou a falar de poemas épicos, estou a falar da lírica. É como se houvesse um interesse naquela fase, não é? Sim, sim. Pois era isso que eu ia perguntar, o que é que explicará essa concentração nessa década final? Nessa década. Pois é difícil responder, Filipe. Eu acho que, por um lado, deve responder, como sempre respondem as publicações, alguma apetência do público, porque ontem como hoje os livreiros não publicam para perder dinheiro. Pronto. Portanto, em princípio, diremos que deve haver uma apetência do público para que essas obras encontrem, digamos assim, passem ao prelo. É claro que eu acho que pode dizer-se também que a lírica sempre teve e continuou a ter uma forma de circulação privilegiada, praticamente até finais do século XVIII, que foi a circulação manuscrita. É um tipo de circulação que continua no século XVII. Por exemplo, se nós pensarmos nos poemas que nós chamamos a lírica barroca, digamos, dos vários autores do século XVII, o Frei Jerónimo Bahia, sei lá, uma quantidade de Rodrigues autores. Lobo, etc. Sim, uma série deles. No caso de Rodrigues Lobo, a obra foi publicada, e no caso de Dom Francisco Manuel de Melo também, que publica as obras métricas em 1665, e há outras, mas o grosso da circulação da lírica é manuscrito. Por cópias. Nós vemos que só depois, no século XVIII, é que temos a publicação da Fênix Renascida e do Postilhão de Apolo. Portanto, estão a ver que... e o Postilhão de Apolo já em 1762, numa data bastante tardia. Talvez há uma obra de que eu gosto muito, que não explica propriamente a circulação manuscrita da lírica, mas que explica muitíssimo bem como é que o manuscrito e a circulação manuscrita mantiveram um prestígio que continuou ao longo do século XVII. É uma obra do Fernando Bossa que se chama Corre Manuscrito. E ele mostra como o manuscrito manteve essa qualidade de prestígio. E mesmo no século XVII, as cartas, umas cartas que há ao Marquês de Niza, de um bibliófilo da altura, e, por exemplo, o Marquês de Niza tinha uma espécie de escritório, com uma série de copistas a fazerem cópias. Portanto, o manuscrito, ao contrário, às vezes. Do que se pensa, isso é muito importante. É importante. Veio a imprensa e mudou, não foi logo, não. Não foi. Até porque havia ritmos diferentes. Claro. Havia o livro impresso de prestígio. Exato. E o quase aquilo que podemos chamar até um folhetim, não é? E depois, por outro lado, também havia as cópias manuscritas de prestígio, precisamente estas que estávamos a falar, e aquelas cópias que depois também começaram a ser feitas mais para a circulação até mesmo daquelas novelas de cavalaria. Sim, agora estou a pensar manuscritas também, claro. Por isso aquela ideia que às vezes tem de que veio a imprensa e mudou, e a imprensa passou a ter uma importância que o manuscrito não tinha, tem que ser muito matizada. Certo. Muitíssimo matizada. No século XVI e no século XVII. Eu diria até ao fim da primeira metade do século XVIII. Verdadeiramente, eu acho que a imprensa, no caso do que nós chamamos as obras literárias, só se impõe verdadeiramente como forma de comunicação quando as novelas encontram o seu formato privilegiado, o oitavo,
ou até o 12º, que permite ler com o livro na mão. Lembra-se daquele quadro tão bonito do Fragonard, e as pessoas que me estão a ouvir, eu peço que vão ver. Pomos o link. Exato. Um quadro muito bonito do Fragonard, que se chama La Liseuse, mas há muitos outros quadros que mostra uma jovem a ler com o livro na mão. Um livro que cabe na mão. E essa é uma mudança que depois, nos finais a segunda metade do século XVIII e depois o início do século XIX, acaba por sublinhar com aquilo que a gente chama o triunfo do romance. Do romance no sentido que a palavra tem hoje. Porque é o romance que faz triunfar esses formatos que cabem na mão, que a pessoa pode ler sentada. E leitura silenciosa. Exato, no individual. Que foi ganhando cada vez mais protagonismo. Claro, claro que nós podemos pensar que, e também peço que vão ver, porque são quadros muito bonitos, há quadros do Vermeer, portanto, o século XVII, onde se mostram mulheres a ler, que mostra como nos Países Baixos esse formato já era um formato triunfante, digamos assim. Pronto, agora, claro que isto que eu estou a dizer são generalidades, são impressões, digamos assim, mas há muitos autores que têm trabalhado esta dimensão e às vezes, eu não sei se o exemplo que eu vou dar é um exemplo muito esclarecedor, talvez não seja, mas eu penso que as pessoas perceberão o que eu quero dizer. Imaginem a diferença entre um pronto a vestir e alguma coisa que é um modelo único de um costureiro, por exemplo. Vamos imaginar, sei lá, Gucci ou Pierre Cardin, uma coisa desse género. É claro que a imprensa acaba por ser uma espécie de pronto a vestir, digamos assim. As obras são, enquanto que o manuscrito mantém sempre a dimensão do vestígio. Claro. Ter um manuscrito significa ter dinheiro, apesar de tudo. Claro. Digamos, e ter um manuscrito iluminado, bem escritinho, quer dizer, com aquelas... Tudo é quase como se fosse... Claro que eu estou a exagerar e também este podcast é para difundir ideias, não é um seminário de investigação aprofundada, portanto é para nós podermos perceber como é que este mundo pensa e se movimenta. E, neste caso, os manuscritos tinham essa personalidade única. Eu diria que até ainda hoje, porque ainda há reproduções, ainda há quem faça reproduções de manuscritos, mesmo até em pergaminhos. Sim. São edições facsimiladas. Então são facsímiles de... Quer dizer, caríssimos, é impossível uma pessoa comum comprar isso, mas se calhar também lá está, a Revolução Industrial também pode estar aí a par disso, mas seria claramente se calhar devíamos fazer um episódio também sobre muito livro impresso. Essa dimensão é muito interessante e há muita correspondência no século XVII que mostra bem essa, digamos, a importância que o manuscrito continua a ter. E essa dimensão prestigiante que manteve até muito tarde. Por outro lado, já lá vamos ao Camões, mas eu gostava de dizer uma coisa que é uma coisa sabida hoje, mas que se foi descobrindo ao longo dos anos. Normalmente nós temos a ideia que quando uma obra é impressa, os exemplares são todos iguais. Pois, isso é importante. Não são. E os Lusíadas, aliás, são excelentes exemplos disso. Um exemplo disso que nós podemos tratar noutro podcast. Mas, mesmo sem ser os Lusíadas, outras obras, sei lá, os Sermões do Padre Vieira, às vezes, um exemplar que pertence à mesma edição, há diferenças entre os exemplares. Porque muitas vezes os autores iam e corrigiam, portanto eles não saíam todos ao mesmo tempo, mesmo que a tiragem fosse pequena, e saíam uns, depois o autor via que ia ao tipógrafo, vamos dizer assim, para ser mais simples, e via e corrigia aqui uma gralha ali, portanto ao contrário do que nós podemos pensar, às vezes os exemplares da mesma obra também não são todos iguais, têm pequeninas diferenças.
Em relação então à pergunta que a Joana me fez, nós temos essa concentração de edições nos últimos 10 anos do século XVI, 1595, 1596, 1598, para estes autores, 97 e 98, para estes autores. E é engraçado, ou é curioso, por exemplo, que as rimas de Camões e Sá de Miranda, as obras de Sá de Miranda, tenham sido publicadas no mesmo ano. Fora a apetência do público a questão da monarquia hispânica poderá ter alguma coisa a ver com isso? Não sei, ocorreu-me agora também não sei, Filipe. Não sei responder a essa questão. A única coisa que eu sei dizer é que eu não faço ideia até que ponto influenciou, e confesso que nunca me debrucei sobre isso, nem me lembro assim de nenhuma bibliografia específica sobre isso. Mas o que muda nesses anos também, como sabem, é o sistema sensório, não é? É o estabelecimento do sistema sensório. Pode ter tido alguma influência ou não. Nós assistimos desde 1537 até 1572, se a minha memória agora não falha, que é quando é a legislação do Dom Sebastião, ao estabelecimento de um sistema tripartido que nesta altura ainda não funciona de forma sistemática. Há as 3 licenças, não é? Havia a licença do ordinário, a licença da Inquisição. Do ordinário, que é o bispo, não é? Só para os ouvintes, talvez. Sim, podem explicar à vontade. Portanto, que era dos bispos de cada diocese, não é? Exatamente. E havia depois a licença da Inquisição. A partir de Dom Sebastião, começa desse ano de... Espero que a minha memória agora não esteja a falhar, devo dizer com toda a franqueza que não tenho a certeza, mas acho que é 1572, que é quando começa a funcionar com alguma sistematicidade a licença chamada do passo, portanto atribuída ao poder real, digamos assim. E depois estas 3 vão funcionando não sistematicamente. Por exemplo, nós olhamos para obras publicadas a partir desta altura e elas não têm todas as mesmas licenças. Algumas têm 3, outras têm 2. Portanto, o sistema ainda não fixou. Mas a partir do início do século XVII, sobretudo a partir de 1614 e mais até de 1624, o sistema fixa, e então nós assistimos à censura tripartida, portanto à obrigatoriedade destas 3 licenças, que só termina em 1768, quando o Marquês de Pombal cria a Real Mesa Censória, que substitui este sistema. Depois, no reinado de Ana Maria, a Real Mesa Censória é também transformada outra vez e acaba por voltar a um sistema semelhante, mas de qualquer forma este sistema vigorou durante o século XVII e grande parte do século XVIII. Não sei, confesso que no caso de Camões, eu penso que a edição responde seguramente, porque os editores dizem isso. O Estevão Lopes, que é quem custeia a edição de 95 e quem escreve depois na edição de 98, dizem que há uma espécie de... Digamos, eles consideram que Camões é um poeta absolutamente modular, e isso dá a ideia de que haveria leitores que queriam comprar a obra. Mas até aí, e esse aspecto é que é importante, a poesia de Camões circulou manuscrita. Até aí, depois daí. E muito depois daí. Quando eu digo até aí, queria dizer até ao ano da impressão, não é? Porque os manuscritos, a circulação manuscrita continuou, claro. Continuou. Mas no século XVI, só olhando para a edição de 1595 e de 1598, nós vemos logo as diferenças entre uma e outra, porque a de 98 já tem mais textos que a de 95. Mas eu gostava de dizer, de qualquer modo, que, porque é uma coisa interessante, aquelas composições que nós temos a certeza absoluta, que são de Camões, são 3 composições que foram publicadas
em vida de Camões. São as únicas 3 que nós conhecemos. E essas, claro, temos a certeza que são dele porque foram publicadas em vida. Eu vou dizer quais são porque às vezes são um bocadinho esquecidas. É uma ode ao Conde de Redondo, que começa com o verso Aquele Único Exemplo, e que está publicada nos paratextos dos colóquios dos Simples e Drogas e Coisas Medicinais da Índia, do Garcia da Horta. E impressa em Goa, pois. Em Goa, em 1563. É curioso. Portanto, é outra data segura que nós temos para Camões. Este poema que foi publicado nessa obra do Garcia da Horta, que encontram também na documentação da Torre do Tombo e se no Google chamam e aparece imediatamente. Portanto, é outra data segura. Em 1563, Camões fez publicar esta ode nessa obra de Garcia da Horta. Camões foi, tanto quanto nós sabemos, muito amigo de Garcia da Horta e provavelmente com ele aprendeu o saber, o profundo saber que Camões tem sobre plantas e também sobre plantas medicinais, não apenas as europeias, mas também as asiáticas. E a que ele se refere na obra. Depois os outros 2 poemas são 2 poemas dirigidos a Dom Leónis Pereira, uns tercetos, que começam depois que Magalhães esteve de Sida, e um soneto, que começa Vós ninfas das gangética espessura, e que estão impressos na obra do Pero de Magalhães Gândavo, que se chama História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. Lisboa, 1576. Pronto, portanto, estas 3 não há como fugir, são mesmo de Camões. Destas 3 nós temos a certeza. Portanto, mais 2 datas, mais ou menos, que nós podemos considerar seguras. 1563 e 1576. Portanto, fora isto, circulação manuscrita até 1595. E já falou um pouco dessas edições de 95, 98, mas vamos deter-nos um pouco mais nelas, nomeadamente em 2 aspectos que são, por um lado, os responsáveis pela edição, ou seja, aqueles que foram responsáveis pela colheita dos poemas, se é possível saber isso, pelas introduções, prólogos, eventualmente, e um outro aspecto que são quem patrocinou ou quem pagou a edição. E que relação terá tido com Camões? O que é que explicará essas edições? Acho que há, nomeadamente, um Gonçalo Coutinho, não é? Salvo erro, que costuma ser associado àquela questão do príncipe dos poetas. É um prólogo feito e aliás, Dom Gonçalo Coutinho foi um dos grandes protetores de Camões, e a dedicatória aparece a Dom Gonçalo Coutinho, e aliás, na edição de 98 aparece digamos, o escudo e o brasão e uma série de referências diretas a Dom Gonçalo Coutinho. Ora bem, as edições de 1595 e 1598 acabam por pôr o problema que acompanha a obra de Camões até hoje. Até hoje. A lírica de Camões continua a ter os mesmos problemas, embora esses problemas tivessem sido resolvidos de maneira diferente ao longo do tempo, e eu já vou falar um bocadinho sobre isso, mas assim, sem entrar em pormenores, a edição 95 e 98, tanto uma como outra, apresentam os mesmos problemas que, se nós quisermos fazer hoje uma edição crítica, ou se quiséssemos fazer uma edição crítica, e foi feita uma muito boa em 2020 pelo Maurício Peruggi para os sonetos, mas foi feita pelo Centro de Genebra para a lírica, pelo Maurício Peruggi e pela Bárbara Spacciari. São edições muito boas. E a dos sonetos, por exemplo, é de 2020, mas foram feitas das elegias, das oitavas, etc. Estão todas online. Portanto, se quiserem consultar as edições críticas da lírica camoniana e também dos Lusíadas foi feita pela Rita Marnotto, e da lírica pela Bárbara Spacciari e pelo Maurício Peruggi. E essas edições, basta procurar Centro Internacional SCEP, Centro Internacional dos Estudos Portugueses de Geneve, e encontram online as edições. É muito simples encontrar. Depois, no fim, até podemos ver.
Mas os problemas são os mesmos que se puseram. Nós não sabemos exatamente quem é que fez a recolha para 95. Não sabemos exatamente. Mas vamos ver se eu consigo contar a história com princípio, meio e fim. Porque é uma história um bocadinho complicada. A história da lírica camoniana é talvez dos problemas da literatura portuguesa mais complexos. Só para lhes dar um exemplo, se calhar começo por aí, eu trouxe aqui uma passagem do professor Vítor Aguiar e Silva, que, como sabem, é uma das sumidades. Sim, eu diria que nesta questão ele estudou muitíssimo bem esta questão, sobretudo numa obra chamada Camões, Labirintos e Fascínios, que tem dois capítulos sobre o cânone. Pronto, mas eu vou ler, se me deixarem, só esta citação que eu trouxe, porque acho que ela mostra bem a questão. E depois vamos tentar conversar à volta disto, sem grandes erudições. Então vamos lá. O Vítor Aguiar e Silva diz assim: no plurissecular e acidentado processo de constituição e reconstituição do cânon da lírica camoniana, ocorreu, desde 1595, data da primeira edição das Ritmas, até 1880, ano da publicação do Parnaso de Camões. Este Parnaso não é aquele de que eu falei. Não é o nome verdadeiro. Que lhe dá, exato, este é o nome que Teófilo Braga dá à obra. Obra editada, portanto não convém fazer confusões. O outro Parnaso, se existir, ainda está lá à espera do sortudo investigador que o encontre. Portanto, obra editada em 3 volumes por Teófilo Braga, um ininterrupto movimento de diástole, portanto de alargamento, não é? Assim como o coração dilata, estas edições foram dilatando. Se nas edições de 1595, 98, 1616, 1663 se publicaram 304 poemas, portanto 304, vangloriando-se com particular ênfase o responsável pela edição de 98, Estevão Lopes, das numerosas poesias, e aqui o professor Aguiar e Silva cita Estevão Lopes, que cavei apesar do esquecimento em que já estavam sepultadas. Nas edições publicadas entre 1668 e 1880, o conjunto de poemas atribuídos a Camões ascendeu a 646. Portanto, estão a ver, vai... Mais do dobro? Vai de 304 para 646. Se nos cingirmos aos sonetos, o subconjunto mais fluido, mais insidiosamente incerto da lírica camoniana, verificaremos que nas edições de 95, 98, 1616 e 1663 foram estampados 141. Portanto, 141 sonetos, reparem. Ao passo que Faria e Sousa, aquele nosso grande comentador de Camões do século XVII, ao passo que Faria e Sousa atribui a Camões, publicada na edição póstuma das Rimas, ele já tinha morrido quando ela foi publicada pelo filho, entre 85 em 1685, até 1688, ao passo que Faria e Sousa atribui a Camões 264. Portanto, estão a ver, até 1663, 141 sonetos. Com o Faria e Sousa passamos a 264. Exponencial. Façam as contas. O Visconde de Jurumanha elevou o número para 352. E o Teófilo Braga subiu para 380. Pronto, temos conversado. Depois disto, não é? Quer dizer, percebe-se que, evidentemente, que há depois aqui... Porque é que o problema se põe? Digamos, o que é que justifica que isto aconteça? É isso que me parece que será mais importante para quem nos ouve. O que justifica que isto aconteça, não sei se justifica a 100%, como é óbvio, mas o enquadramento para nós explicarmos a questão. Quando pomos um problema, precisamos sempre de um enquadramento. Podemos não conhecer todos os termos da equação, mas pelo menos alguns termos permitem-nos pensar sobre o assunto. Tenho que pensar o seguinte, é que
A lírica camoniana, como nós dissemos há pouco, nós no sentido de todos, portanto eu não é um nós estático, é a Joana, o Filipe, a Mariana e eu, circulou manuscrita. Esses manuscritos são o que nós chamamos cancioneiros ou livros de mão. Sei lá, um deles, por exemplo, é o cancioneiro do Cristóvão Borges, o cancioneiro Luís Franco Correia. Estes cancioneiros de mão eram uma espécie de cartapácios, de manuscritos, que umas vezes eram... normalmente têm várias mãos de cópia, mas podem não ter, mas eram tanto livros manuscritos que as pessoas depois coziam de lado, não é, que apareciam com o formato parecendo de livro e por isso se chamam também livros de mão, mas eram manuscritos que nós atribuímos umas vezes a quem os possuía, outras vezes a quem os copiou, que não se conhecem profundamente, mas que os camonianos ou os estudiosos de Camões, que os camonistas não podem deixar de conhecer e de trabalhar sobre eles. Eu diria que os mais importantes são estes dois, que são os mais antigos, digamos assim, mas há mais, muito mais. Mas para não estarmos agora a demorar muito tempo, só para ficar com este exemplo, o cancioneiro de Cristóvão Borges e, sobretudo, o cancioneiro de Luís Franco Correia, que diz que conheceu Camões. Não sabemos para te dar autoridade em relação às composições que copia, se por outro motivo qualquer. Claro que o cancioneiro de Luís Franco Correia não tem só Camões. Tenho muitos outros autores, portanto estas obras eram cancioneiros manuscritos, cópias que as pessoas possuíam, que iam fazendo, e que problema é que se levanta aqui? É que nós não temos nenhum autógrafo de Camões. Pois. E isso até se relacionava com a pergunta que eu ia fazer a seguir, né? Como é que podemos saber se aquilo que nós temos da poesia lírica de Camões é de Camões? Pois. Quer dizer, primeiro, como é que podemos saber? Segundo, qual é pode parecer um pouco paradoxal, mas qual é a importância de realmente saber isso? Como é que nós conseguimos distinguir? Eu creio que foi no episódio anterior que nós até chegamos a comentar que havia um autor que selecionava o que era de Camões porque era demasiado bom. Exato, era o Fria Sousa. Sim, o Mi-Poeta. Mi-Poeta, portanto era demasiado bom para não ser Camões, não é? E neste caso, então, como é que nós podemos saber? Se nós comprarmos ou ouvirmos, até mesmo consultarmos a edição que está online, que a professora Zulmira referiu, quem é aquele autor que está ali? Não resisto a dizer, esse poeta é um bocado como o Festival da Canção, é 12 points. Tudo que tivesse 12 points era Camões. Exato. Mas também, salvo erro, embelezava um pouco, mesmo assim, não é? Sim, trabalhava... Sim, às vezes. É para ainda melhorar Camões. Melhorar, exato. Ora bem, quer dizer, é uma questão um bocadinho... em relação a Camões, há coisas que a gente explica com alguma facilidade. Mas a maioria delas são complicadas. Também dá um interesse adicional. Claro. Sobretudo porque eu acho que muito do fascínio que os camonistas têm por Camões não depende só da beleza inegável dos Lusíadas, e não estou a falar dos outros aspectos, estou a falar do aspecto estético, digamos assim. Não depende só da qualidade estética do texto e da qualidade da lírica também. É um poeta fascinante porque, em muitos aspectos, ele é muito misterioso. Porque há muitas coisas que nós dizemos de Camões e depois, se pensarmos um bocadinho mais, ou se lermos um bocadinho mais, ou se começarmos a cavar, como dizia o Estevão Lopes, que cavou as composições, começamos a pensar que verdadeiramente sabemos pouco, muito pouco. E que o legado dele é um legado tão genial, seja todo ou não de Camões. Lembram-se daquele poema que eu disse do Vasco Graça Moura? Sim, da guinada, não é? Dá cá uma guinada. Não pode ser, mas dá cá uma guinada.
que é um autor que, do meu ponto de vista, e digamos, eu estudo tantos e há muitos outros que gosto muito, mas Camões é daqueles que a pessoa se apaixona, digamos assim. Não sei, tem alguma coisa que passa para além da investigação científica pura e dura, daquela lucidez que nós queremos manter em relação aos factos, ao contexto, etc. Eu vou dar só um exemplo. Normalmente nós dizemos que Camões foi militar. Pronto, porque ele fez a viagem, não é? Já acontece. E podem ouvir o episódio Exatamente. anterior. Exatamente. Aliás, só dá para perceber este episódio se ouvirem o anterior. O anterior é a biografia. E as aventuras de Camões. As aventuras de Camões. Olha, até era um bom título. As aventuras de Teria Camões, sido um bom teria título. sido, Agora. é verdade, pronto. Depois no fim fazemos assim uma coisa, um conjunto. Mas, sei lá, só para dizer assim um pormenor, só para as pessoas perceberem que uma investigação é difícil. Nós dizemos assim, Camões foi militar. Pronto, porque temos alguma... Sabemos que ele fez a viagem, sabemos que deve ter embarcado como militar, sabemos por algumas das composições e por um testemunho ou outro que ele esteve envolvido em combates. Não temos dúvidas sobre isso, mas, por exemplo, não sabemos se foi militar sempre. Pois. Quanto tempo? Quanto Sim. tempo? Às E onde? vezes- Em África, não é? Norte de África, não sei se noutros não, sítios. Pois, foi em Ceuta, não é? Em Ceuta Na altura, foi, mas em o Ceuta resto- foi onde perdeu o olho, não é? Mais ou menos 1542. Depois, porque nós dissemos no episódio anterior, por causa daquela questão da prisão que eu contei, portanto, em 1553 ele faz a viagem para a Índia. Pronto. E depois nós sabemos que esteve em muito... Mas é um saber que vem de um testemunho ao outro, não temos muita documentação. Só para lhes dar um exemplo, uma daquelas, há sim duas coisas... Há muitas dissensões entre as pessoas que estudam Camões, no bom sentido, dissensões científicas só. Mas duas de que se fala, que levantam sempre muita discussão, Camões esteve na China. A Pois, célebre história nós- da Gruta de Macau. Pronto. não E é? Exatamente. nós falamos disso, Pronto, não é? Camões esteve na China, depois há o partido dos... Camões não esteve na China. E depois o partido dos outros, Camões esteve na China. E há obras que se inclinam, e bem feitas, dos dois lados. Há argumentos dos dois lados, do meu ponto de vista, muito válidos. Mas só para verem que é um mistério... pronto, quer dizer que, assim, este é um dos mistérios que paira sobre Camões. E há muita gente, quem diz que ele não esteve na China, usa o argumento, que me parece bastante pesado, que é usado pelo Rui Loureiro e por outros que conhecem bem o tempo em que Camões esteve na Índia, aquele espaço de tempo entre 1553, 54 e 1569, ele já estava a fazer a viagem, mas pronto, digamos 67. E o Rui Loureiro diz, mas não é possível que ele tenha estado em Macau, porque nessa altura Macau não era ainda um lugar importante e as pessoas falavam dos mares da China, pura e simplesmente. E ir de Goa a essa zona não é como hoje. Explica ele que são umas horas de avião, demorava muito tempo. Tem que Até porque a atravessar distância, Península toda, do outro lado. Claro, do lado ocidental. e os europeus muitas vezes não têm noção das distâncias nos outros continentes, que é uma escala que não tem nada a ver Claro. com a europeia. Exatamente. A Europa Sim. é uma escala minúscula. Pois é, 500 km é um vizinho. Mais ou Não, menos. isso, Na basta Ásia. falar com alguém que seja, por exemplo, do Brasil, Claro. que acha absolutamente estranho nós acharmos que uma viagem de 400 km para ir à praia é um É absurdo. longe, claro. Sim, sim, Mas sim. no Brasil isso até é capaz Claro. de ser, ou em África, Claro. até. Ou na Ásia. Não, é que Na a Ásia. noção, portanto, se nós pensarmos, eu devo dizer que, apesar de apreciar muito os artigos de um camonista também, que se debruça muito sobre esse aspecto, que é o Dr. Eduardo Ribeiro, e que trabalhou muito sobre essa dimensão, e realmente, pronto, argumenta muito bem.
mas eu confesso que caio um bocadinho mais para o Rui Loureiro, porque então, acho do partido não China. Não China. Exatamente. Quer dizer, acho um bocadinho, mas não há uma argumentação segura, portanto estão a ver que até nesse aspecto Camões é uma figura muito misteriosa. A questão dos retratos, por exemplo, nós não temos a certeza absoluta se algum daqueles retratos é verdadeiro. E depois o que a gente chama o pleito Bernardes Camões, Diogo Bernardes Camões, que é um conjunto de composições, sobretudo de sonetos, que foram atribuídos a Camões e que são Diogo Bernardes, e vice-versa, não tanto vice-versa, digamos, foram mais atribuídos a Camões que são de Diogo Bernardes do que o contrário. Por isso Camões é uma figura misteriosa de muitos pontos de vista. Diga, Joana. Não é só um apontamento, não é nada de especial. É só dizer que parece que quanto mais sabemos, menos sabemos. É a vantagem da ciência. Claro, mas isso em qualquer... Mas qualquer parece funcionar particularmente bem com esta figura, não sei. Sim. Porque nesse aspecto é como se o paciente tivesse a tentar descobrir a cura para alguma coisa. Para o cancro, para um tipo de cancro ou isso, e que é isso que às vezes as pessoas que trabalham noutro tipo de investigação não percebem bem, porque aqui nós também andamos à procura e andamos a tentar descobrir mais documentação, etc, e os camonistas veem estas questões de maneira diferente. Para além daqueles, eu falei há bocadinho daqueles dois cancioneiros de mão, do Cristóvão Borges e do Luís Franco Correia, sobretudo Luís Franco Correia, que é o mais importante de todos, mas depois foram surgindo outros que as pessoas foram descobrindo, o cancioneiro da Real Academia da História de Madrid, o cancioneiro do Escorial, o cancioneiro de Corte e Magnates. Quando eu digo cancioneiro, são tudo livros manuscritos, tudo livros manuscritos. Também se lembrarem dos nossos episódios em que falámos sobre a poesia trovadoresca, sim, recordo, não é? Que aquilo que nós temos é através de cancioneiros manuscritos, e é a mesma lógica, sobretudo para os cancioneiros que transmitem as cantigas de amigas de escárnio, que não têm a música, não é? E que têm apenas o texto, já numa lógica lá está do século XVI, e têm apenas o texto das composições. Claro. Não é? Portanto, só para lembrar aqui os problemas, sim, que esse tipo de formato... muito diferente. Mas... só para não amassar muito com esta questão e tentar pôr alguma clareza aqui, que não é fácil, eu diria, para se perceber bem a questão, que mesmo os editores, aqueles que em princípio prepararam as edições, no caso de 95 e de 98, o livreiro Estevão Lopes, que em 98 escreve e em 95 não. Mas nós temos um prólogo de 1595 que não está assinado, mas que a edição de 1616, de um Domingos Fernandes, atribui ao Surupita, ao Rodrigues Lobo Surupita. Não é aquele que nós conhecemos melhor, é um outro que também é importante, mas não é o Rodrigues Lobo, da Corte na Aldeia. E nesse, o que é que eu posso dizer assim desses paratextos, dos paratextos? O que eu posso dizer é que nós vemos que há ali um interesse comercial por Camões. Pois. Pela lírica camoniana, é o que eu posso dizer. E a diferença entre 95 e 98, evidentemente vou ser sintética e resumir a questão. Em 95, o editor, que nós não sabemos bem quem foi, digamos, quem é que andou aos cancioneiros manuscritos e fez a recolha, não sabemos se foi o Surupita, não sei. Mas ele diz... não temos a certeza disso, até porque o prólogo não está assinado, o Domingos Fernandes é que diz que é dele. Mas o que nós sabemos é que ele diz que as composições de Camões andavam espedaçadas por vários cancioneiros manuscritos. E ele foi recolher. Foi recolher por várias, portanto não diz que critérios usou, mas foi recolher pelos vários cancioneiros manuscritos, que são estes tais cancioneiros de mão. Eu vou fazer aqui um parênteses que para mim é muito importante. A pessoa que eu conheço que mais sabe sobre cancioneiros de mão é o professor Luís Fardilha. Sobre estes textos, e o professor Luís Fardilha aprendeu como eu com o professor Jorge Osório. Claro.
e depois, como trabalhou sobre Dom Manuel de Portugal, especializou-se nesta dimensão. Portanto, conhece muitíssimo bem estes cancioneiros todos. E o que eu posso dizer é isso. Portanto, em 95, o que nós sabemos, de acordo com os paratextos, é que quem fez, quem editou, no sentido de quem preparou, não corrigiu. Portanto, não interveio sobre os textos. Pelo menos dá a ideia de não ter intervindo sobre os textos. Eu tenho aqui depois os paratextos, mas acho que não vale a pena estar a ler. Mas ele diz mesmo usar palavras pedaçadas. Mas depois, em 98, o Estevão Lopes, que custeou a primeira edição e que nesta escreve, na segunda, diz, para justificar que esta é melhor que a outra. Portanto, claro. Ainda para mais são só 3 anos, 2, 3 anos de diferença. Então, portanto, para vender, claro. Eu cavei, portanto, andei à procura nos tais cancioneiros manuscritos de outras composições que são de Camões, que na opinião dele são de Camões. E acrescentou uma série de composições. E nesse sentido nós vemos, como há bocado li do professor Vítor Aguiar e Silva, que cada edição vai acrescentando composições. E o pleito Bernardes-Camões aparece muito aqui porque há composições que são atribuídas a Camões que são de Diogo Bernardes. Bom, isto aumenta, a gente viu até o Faria Sousa, porque o Faria Sousa então explode, digamos assim, na sua admiração por Camões e acrescenta uma série de composições. Agora, em relação ao que me estavam a perguntar de critérios para aferir a autenticidade, porque nós podemos dizer que o problema fundamental da lírica camoniana é a autenticidade. Pois, porque afinal o que é? O que é? A autenticidade. E até, como eu disse, Teófilo Braga, aquilo foi só aumentar, não é? Depois foi sobretudo a Carolina Michaelis e o Storck, já com critérios muito da crítica textual, muito mais apertados e científicos, deram início, para simplificar, ao movimento contrário, ao de sístole, como diz o professor Vítor Aguiar e Silva. Portanto, começaram a cortar, isto é de Diogo Bernardes, isto é deste, isto é daquele, em função, porque também já dispunham de mais cancioneiros manuscritos, que foram sendo encontrados. E portanto, puderam fazer as comparações. Exatamente. Portanto, usando os critérios da crítica textual, foram identificando os autores. E dando, aliás, eu diria que foi o Storck e a Carolina Michaelis que deram origem à revalorização dos cancioneiros manuscritos, porque trabalharam com esses cancioneiros para poder fazer um tipo de atribuição que fosse seguro. Que de alguma forma, mesmo assim, as dúvidas em relação a muitos aspectos permaneceram. Há dúvidas que permanecem até hoje. Claro. Basta o famoso soneto O Dia em que eu nasci, morei preso. Pois, esse é dos mais conhecidos. Que é um soneto lindíssimo e que tudo indica que não seja de Camões. Mas eu acho que devia ser. Eu acho a Mariana está com a Vasco Graça Moura. Porque esse realmente dá uma guinada. Dá uma guinada, realmente. Estou entre o Faria e sim, o Faria, sim. O Faria Sousa e o Vasco Graça Moura. Porque eu se recuso-me a aceitar. Estás no partido pró-Camões. Eu às vezes também me apetece, digamos assim. E há outros agora que também é muito uma interpretação, que é Horas Breves do Meu Contentamento. Sim, também. Que às vezes é atribuído ao Infante Dom Luís ou ao Diogo Bernardes. Há ali muitas atribuições. É maravilhoso também esse. Que são os que dão guinada, a gente quase que não resiste. Dá guinada é Camões, não é? Mas também se calhar por isso foram muito copiados, não é? E ao serem muito copiados... Agora, nós podemos pensar no seguinte: por um lado, este tipo de lírica tem uma espécie de idioleto, digamos assim, de temas, de base traquista, etc., que eram comuns a um conjunto de poetas, naturalmente. E isso aumenta a dificuldade. Claro que aumenta.
Claro, eles todos estão a usar a mesma usar, língua, claro, na verdade. Língua no exatamente, sentido... sim, língua poética. Poética, não é? Língua E, poética, não só, e os sim. outros também eram excelentes poetas, não só Claro, Camões. claro. Isso é uma... Evidentemente, eram bons poetas. Eu não sei se já disse outra vez, os professores têm tendência para se repetir, mas como os três são professores, percebem-me bem. Mas eu não sei se já disse outra vez que de vez em quando me lembro de um texto do Francisco Rico, que conhecem seguramente, não é? Que também é um medievalista notável e que é um excelente conhecedor de Petrarca. E o Francisco Rico, não me lembro se ele escreveu, mas disse-o numa conferência que até está no YouTube, sobre Petrarca. E que é muito interessante. E o Francisco Rico diz mais ou menos isto. Eu agora não me recordo do nome dos poetas espanhóis do século XX, exatamente a quem ele se refere. Ele está a falar da diferença entre um bom poeta e um grande poeta. E então a diferença que ele estabelece a diferença entre um bom poeta e um grande poeta é que um grande poeta cria uma língua poética. Pois. E então ele diz que Petrarca... Não é? Ele diz que Petrarca, e eu subscrevo as vezes que forem necessárias, que Petrarca é um grande poeta. Porque não só, pronto, não vamos discutir agora a questão do toscano e dessas coisas todas, mas cria uma língua poética no sentido em que foi imitada e continua a ser imitada até hoje. Eu diria que a diferença de Camões, Passado de Miranda, que é um excelente poeta, para Dom Manuel de Portugal, para Diogo Bernardes, para Andrade Caminha, enfim, uma série de poetas que são bons poetas. Mas Camões cria uma língua poética. Pois. Não há dúvida. Portanto, ele é um grande poeta. Eu acho que essa expressão do Francisco Rico, mas ouçam a conferência, que é uma conferência muito interessante sobre esse aspecto. Nesta questão do estabelecimento dos critérios para aferir o que é de Camões e o que não é de Camões, mesmo baseados na crítica textual de natureza científica, digamos assim, com critérios com base lacaniana e outros dessa natureza, mesmo assim os autores variam. Por exemplo, um autor... variam bastante. Por exemplo, um autor que contribuiu muito para estabelecer critérios seguros foi um Emanuel Pereira Filho, que morreu cedo, um brasileiro, que fez uma tese e chegou a 3 critérios que eram tão estreitos, que aquilo deixava... Mas eu tenho-os aqui só porque são da área que são, e provavelmente as pessoas que ouvem também são capazes de achar interessantes. Portanto, ele usa estes 3 critérios. É assim: o primeiro critério tem que ter um testemunho quinhentista. Portanto, um testemunho quinhentista do século XVI, garantindo, e ele diz, um máximo de autenticidade aferível através do fator tempo. Segundo critério, este aqui é que é complicado e deixou de se usar, é o testemunho tríplice. Isto é, ele achava que cada poema deve ser atribuído a Camões no mínimo de 3 documentos. Sem relação entre si, imagina. Sem relação entre si. Exatamente. Este é que, usando este, era um problema. E depois o terceiro, um testemunho incontestado, exigindo-se que não exista nenhuma atribuição divergente. Isto é, que não haja ninguém que diga que aquele poema não é de Camões. E que a autoria camoniana não tenha sido refutada com o mínimo de fundamento. Estes 3 critérios davam só 65 composições. Entre sonetos, odas... Sim, eu até posso dizer, Filipe, que eu isso não tenho de cor, mas tenho aqui 37 sonetos, 9 canções, 2 odes, 1 sextina, 5 éclogas, 5 poemas em tercetos, 2 em oitavas e 4 em redondilha. Portanto, era um critério muito estreito. Eu coloco já problemas até logo com o primeiro critério, porque há muito
muitos testemunhos e nós todos... Claro, posterior. Claro, Há aquela Como é que é? máxima de que posterior não significa Claro, mau, Pior, necessariamente. sim, né? Às vezes há até nem testemunhos, Claro. como é que é? Posteriores Não não so- são é isso, deteriores, deteriores. não Sim. são piores. É isso. E neste Não são caso- necessariamente. Exato, não É são isso. necessariamente. Há Foi a casos. discussão que se colocou foi exatamente Exato. essa, porque a partir de, eu acho que é 1968, se a minha memória agora não falha, sabem que isto de falar sem rede, de vez em quando, no ano pode ser Bom, errado, mas também- mas eu acho que O não. propósito é esse, é estarmos aqui à Claro. Claro, portanto, mas acho que não falha. Portanto, a partir de 68, também um professor brasileiro, cuja edição está publicada em vários volumes, que é o Liudgar, o Azevedo Filho, que tinha sido orientador deste Emanuel, de que falei agora, que morreu muito cedo. E ele então deu-se ao trabalho de continuar o trabalho do discípulo. E manteve os dois critérios, mas deixou a exigência do testemunho tríplice, pelo duplo testemunho, desde que houvesse apoio em lições manuscritas, digamos assim. E com ele, a tradição manuscrita ganhou um lugar muito central na delimitação do cânon, do que a gente chama o cânon lírico de Camões. Não apenas no que eu chamaria a atribuição da autoria, mas também na fixação dos textos, porque os textos têm muita amplitude, versos que são diferentes uns dos outros, etc. E com o Liudgário, com a edição do professor Liudgário, já passou para 133 poemas, portanto, só para verem como oscila, não é? O dobro quase. 65 sonetos, acho que 10 canções, 6 odes, uma sextina, já houve um aumento. Esta questão, acaba por ser, do ponto de vista, nós temos edições das rimas que conhecem, que provavelmente foram aquelas que usaram quando estudaram, no meu tempo e ainda no vosso, usava-se a edição do Costa Pimpão, que hoje está esgotada, que é uma edição com uma capa branquinha da Almedina. Ou da Hernanicidade, não é? Que da Sada Costa, Sim, que era outro clássico. há uma série delas. Mas claro, por exemplo, a do Costa Pimpão tem muitos sonetos que hoje nós sabemos que não são de Camões. Tem alguns que não. E o que eu voltaria a aconselhar, então, para quem se interessa, pronto, em termos de crítica textual por esta questão, eu diria então que o que vale a pena é consultar as edições do Centre International d'Études Portugaises. E vamos deixar o link. Sim. Porque este centro publicou 7 volumes com a obra lírica e digamos, são edições que assentam a maioria das suas opções e das suas escolhas numa prática filológica que eu poderia chamar neo-lacmaniana, recorrendo aos instrumentos da crítica textual, genética. São edições, não são para um leitor normal, claro, para isso nós temos o Costa Pimpão e a professora Maria Vitalina, mas quem se interessar por critérios de edição, vale a pena consultar. Na sequência disto que estivemos a discutir ao longo desta meia hora ou 40 minutos... 50, sim. E acho que é uma pergunta até que faz muito sentido na sequência do que temos estado a dizer. Houve um pouco a ideia de que Camões não foi louvado durante o seu período de vida enquanto poeta. Isso foi verdade ou não foi verdade? Ou foi meia verdade? Já vimos que agora com Camões é difícil termos verdades absolutas. E se sim, porquê? Eu gostava de saber, Joana. Lá está, é mais um dos mistérios. É mais um mistério. O que é que nós sabemos sobre isso? É um bocadinho estranho que os Lusíadas não tenham paratextos. Porque os Lusíadas não têm paratextos. Não têm aquilo. Lembram-se de ao bocado dedicatórias, Sim. por exemplo, não é? A dedicatória está dentro. Pois faz Sebastião. parte Não do é? texto, portanto não... Portanto, começa na estrofe 6 e vai até à 19, não é? É uma dedicatória longuíssima a Dom Sebastião, muito interessante e importante, que guardamos para outro podcast. Mas
Poemas laudatórios, por exemplo, que Exato, não exatamente. tem. Lembram-se eu há pouco ter dito que os primeiros poemas de Camões publicados, que nós temos a certeza, os tais 3 de que falei logo no início, são poemas paratextuais. Portanto, estão nos paratextos daquelas 2 obras de que nós falamos. Do Gândavo, do Garcia da Horta e do Gândavo. Mas os Lusíadas não têm nada disso. Portanto, os Lusíadas só têm a censura do Frei Bartolomeu Ferreira. Pronto. E não têm paratextos. Quer dizer, não há ali aquelas sociabilidades literárias que nós encontramos até nas edições da poesia. Exatamente, que se encontram nas outras, na maioria das outras obras. Os poemas laudatórios, sei lá, alguns têm uma quantidade deles, e o próprio Camões colaborou nestas 2 obras de que nós falamos, com esses poemas paratextuais. E realmente os Lusíadas não têm nada, são, desse ponto de vista, são uma obra um bocadinho singular no século XVI. Claro que, e cá está, aqui os comunistas também têm partidos muito diferentes. Claro que nós podemos pensar, reparem, não é muito difícil nós pensarmos que se ele chega a Portugal por 1569, portanto a partir de 1570 está em Lisboa, quer dizer, uma pessoa que esteve fora 17 anos... Já está fora do circuito, não é? Provavelmente, e aliás lembrem-se também, e isso não é novidade para nenhum de nós, que a maioria destes poetas circulam na corte, continuam a circular na corte. Portanto, houve círculos próximos da corte. Quando nós falamos de Sá de Miranda, de António Ferreira, de Diogo Bernardo, estes já são poetas que, no seu tempo, cada um nos anos em que viveu, mas fazem parte, mesmo quando que o Sá de Miranda tenha... Exato. Mas da cor também não é, portanto, mesmo que assim seja, mas tem os seus... Mas Sá de Miranda foi embora, mas manteve os seus círculos e mesmo um certo poder que os outros lhe reconheciam como mestre, etc. Mas há ali círculos de sociabilidades literárias muito ligados às zonas de corte. Há poetas como Dom Manuel de Portugal, outros, portanto, aqueles círculos, o próprio Jerónimo Corte Real, etc. Portanto, muita gente, e Camões, 17 anos fora, provavelmente fora os amigos que ele tinha que na Índia e que continuaram amigos, o Diogo do Couto e outros, mas não há propriamente referências a nomes dessa natureza. Sei lá, não teve tempo, não os conhecia bem, embora eles fossem seus admiradores, diz-se que Dom Manuel de Portugal era, não sabemos. Mas que os Lusíadas são uma obra singular, são, desse ponto de vista. Agora, é muito difícil tirar conclusões a esse nível. Há uma coisa que eu diria, de acordo com os cancioneiros manuscritos, pela quantidade de composições que eles têm de Camões, ele era seguramente alguém admirado. Porque senão não tinha tanta coisa de piada. Não fazia sentido. E dava trabalho, claro. Convém lembrarmos que estas compilações são sempre seleções, não é? Claro. Portanto, se alguém selecionou... São antologias. As antologias mostram que há uma escolha, uma preferência por determinadas autores. E mesmo assim, eu concordo muito com uma frase que eu vi à Bárbara Spaggiari. Não sei se ela alguma vez a escreveu, mas que disse também numa conferência da Academia das Ciências, que também pode ser consultada, está tudo no YouTube, e a Bárbara Spaggiari dizia que estes são os cancioneiros manuscritos que sobreviveram. Pois, claro, é uma coisa importante, não é? Claro. Quer dizer, nós estamos a falar como se estes fossem os únicos. Claro. Mas estes sobreviveram. Claro. Sei lá quantos outros terá havido.
que ainda estão aí em casa, em aquela livrarias coisa de casas senhoriais e aristocráticas. Ou em bibliotecas sei lá, públicas. ou em bibliotecas que não públicas. estão é preciso ou que fazer aí a simplesmente busca. desapareceram. Ou que simplesmente desapareceram. Portanto, é aquela coisa Exatamente. de que há registro, Claro. não é? Como... Ela, sempre- ela disse na conferência assim em passando, mas foi uma coisa que eu nunca mais esqueci. Eu disse, realmente ela tem razão. Quer dizer, nós olhamos para estes testemunhos e endeusamos estes testemunhos todos. Mas se calhar houve muito mais. Claro. E estes é que sobreviveram. Agora estou-me a lembrar do nosso episódio sobre as cantigas de Santa Maria e da escolha do Filipe sobre uma cantiga em que se fala de um padre... De um clérigo de um trovador clérigo que fazia trovador cantigas de escárnio. de escárnio. E não há Mas não há nenhum nenhum vestígio. registro. Não é? Mas claramente, lá está, o que havia era muito maior e muito mais do que aquilo que Claro, chega do que até aquilo que agora. chega. Pronto, Não é? portanto, nós estamos a analisar um universo que não está completo. Quer dizer, Claro. que não é... E pode surgir de um momento para o outro tipo de provas, de testemunhos. Por isso é que eu estava a dizer que esta investigação é como procurar a cura do cancro. Quer dizer, nós andamos sempre à procura e pode sempre surgir... É preciso procurar, não é? é preciso E que haja, procurar. agora também incentivo a quem esteja a ouvir. Claro que... É preciso... Portanto, e nesse sentido, eu diria que Camões era um poeta admirado, pelo menos por aqueles que... Porque senão não havia tanta procura, porque é que ele está tão representado. Nesses que nos chegaram, porque é que ele está tão representado? Porque era seguramente alguém que era admirado. Agora, quer dizer, se me perguntarem realmente quando ele chegou... não parece haver assim um reconhecimento. Se calhar Não também sei. isso pode ajudar a perceber porque é que tudo é considerado Camões e há esse prestígio até mesmo Claro, na edição sim. de 98 Sim, ele dizer que reforçar. fui Se fosse um cavar autor- outras composições. Claro que Pois. já é uns anos depois da morte, depois também há o Claro. endeusamento que acontece depois da morte do artista, não é? Mas a verdade é que provavelmente, quer dizer, se ele fosse entre aspas, Zé Ninguém, talvez não tivesse logo esse prestígio relativamente perto da sua morte, não é? Portanto, havia algum reconhecimento enquanto alguém de valor. Eu penso que sim, do ponto de vista da qualidade da poesia, penso que sim. Penso que havia, que houve, digamos assim. Agora, continua a ser um mistério, não é? Nós não sabemos exatamente, temos um testemunho ou outro, mas que a obra de Camões, durante o século XVII, teve muitos admiradores. Isso teve. Nós vemos nas diferentes edições, quer dizer, já não falo só dos Lusíadas, das edições e dos comentários, dos Lusíadas comentados aqui e ali, que há vários, mas das variadíssimas edições que foi havendo e que iam sempre aumentando, o que também significa, reparem, elas não foram diminuindo, quer dizer, cada uma foi aumentando o corpus, não é? O que significa que havia uma apetência por conhecer mais composições de Camões. Vá lá, mais alguma pergunta? Pois, sim, agora por acaso era uns minutinhos sobre talvez a área menos conhecida da obra de Camões e talvez por isso seja interessante falarmos um bocadinho sobre ela, que é o teatro. E acontece até uma coisa, penso eu, não sei se estarei errado, que é que contrariamente ao que acontece com a poesia, e como justamente acabou a dizer agora, que da grande qualidade que sempre foi reconhecida, dá a ideia que no teatro o Camões ficou um pouco secundarizado em relação, por exemplo, a Gil Vicente, António Ferreira de Vasconcelos. Então, se nos puder dizer alguma coisa sobre o teatro de Camões e a forma como ele foi sendo visto... Pois. O teatro de Camões nunca foi muito valorizado, não. Primeiro porque houve muitas dúvidas sempre sobre a autoria das peças, portanto, sobretudo sobre o autor Rei Seleuco. Mas, de algum modo, o Filodemo... não são... foi um corpus que também levantou alguns problemas. Se quiserem conhecer uma boa edição do Teatro de Camões, eu citaria uma edição que eu penso que é da Caixotim. Acho que não me estou a enganar na editora, mas não me engano seguramente na pessoa que fez a edição, que foi a Wanda Anastácio.
e encontram estes problemas de que eu estou a falar agora, sobre a autoria, porque há peças de Camões que só se conheceram no século XVII. E é um corpus um bocadinho reduzido. Agora, eu também acho que, porque pendia sobre o teatro de Camões esta sombra da autenticidade dos textos, ele não foi muito valorizado. Foi alguma coisa que só, eu diria, no século XX começou a ser olhada com outros olhos. Embora as peças tivessem tido edições, isso não... eu gosto muito do Alto del Rei Seleuco. Eu acho que as peças têm efetivamente muita qualidade, mas o Alto del Rei Seleuco tem aquela vantagem ou aquele atrativo de revisitar um tema da Antiguidade Clássica e de ser aquilo que a professora Marilina Resina Rodrigues chama o teatro dentro do teatro. Portanto, é uma peça que apresenta a forma como a peça se vai representar. Portanto, verdadeiramente são... Muito moderno, aliás. Parece muito quase pós-moderno. E posso só dizer então brevemente qual é o tema, quem é esse Rei Seleuco, para que os nossos ouvintes... É um bocadinho aquela história que eles vão buscar, que foi contada por vários autores, e recontada e tornada a contar, e que é o rei Seleuco tem um filho e é casado com uma rapariga, a rainha, portanto, bastante mais nova do que ele, que se chama Estratónica. Estratónica. Tem um nome muito giro. E então, a certa altura, o filho apaixona-se pela Estratónica. O filho apaixona-se pela mulher do pai. Pela mulher do pai, portanto, pela madrasta, digamos assim. Pronto. E começa a ficar doente. Começa a adoecer, a ficar doente de amor. O pai fica extremamente preocupado com ele e então vai chamando, pronto, eu estou a abreviar, que é para depois não estragar, não ser spoiler. Mas vai haver spoilers. Não sou, vou ser um bocadinho spoiler, mas não muito. E então, um dia chamam um médico, lá andam com aquelas preocupações todas, mas são muito interessantes depois a forma como fala o El Rei Seleuco, os discursos da Estratónica, e então, a certa altura, o Seleuco chama um médico para ver se consegue ver o que é que ele tem. Pronto, eu só vou falar dessa cena que é muito interessante, que é o médico está a ver-lhe as pulsações. A gente imagina que como os médicos fazem, hoje já contam, não é? Mas pronto, antes os médicos punham as mãos no pulso para contar as pulsações. E a Estratónica passa e as pulsações aumentam imenso. E, portanto, ele percebe que a razão da doença dele é a paixão que tem pela madrasta. Pronto, depois vai falar com o Seleuco e diz: olha, eu já descobri a doença que o seu filho tem. É que ele está apaixonado pela minha mulher. Diz o médico. E o Seleuco diz assim: mas isso resolve-se facilmente. Tu dás a tua mulher ao príncipe e fica o problema resolvido. E ele diz: pois fica, só que não é a minha. É a vossa. Pois, claro. Ups. Apanhou bem. E então o R. Seleuco dá. O amor paterno é maior do que é bonito. É uma peça muito, muito bonita. E os anfitriões, pronto, toda a gente sabe mais ou menos a história, não é? Do Júpiter. Sim, os anfitriões são peças muito interessantes, mas a que se tem prestado menos atenção, porque parecem assim uma espécie de produção menor, digamos assim. Mas não são. Mas menor comparada com a obra de Camões ou comparado com outros dramaturgos? Não, eu acho que é comparada com a obra de Camões. Eu acho que Filipe, que eu vou dizer, pode ser uma heresia. Estamos aqui a conversar. Não, mas aqui é mesmo para dizer. Claro. Vai ser um bocado herético. Exatamente. Vou ser uma heresia, vão-me queimar. Heterodoxo e herético. Vão-me queimar aí num sítio qualquer. Mas eu diria isto como leitora, digamos assim. Não estou a falar como especialista de Camões. Imagino que eu soubesse pouco de Camões, não quer dizer que eu saiba muito, por amor de Deus, não sabe muito, mas digamos, não sabia nada de Camões. E então
o que é que eu acharia? É assim, se Camões só tivesse produzido aquele teatro, Não tinha reconhecido. provavelmente as peças até podiam ser mais valorizadas, pronto, porque nós temos pouco teatro e era natural que fossem valorizadas. Agora, quando a gente olha para os Lusíadas e quando a gente olha para a lírica, meus senhores, quer dizer, aqui não é medir por Gil Vicente, ou medir por António Prestes, ou medir por aqueles autores de teatro do século XVI que foram publicando e que são o Chiado, etc. É medir pelo resto da obra dele. É Camões contra Camões. Camões contra Camões. É o meu ponto de vista. É o meu ponto de vista. Mas, por exemplo, o Walter Reisleu, que é uma pena que não o ponham em cena. Seria justo dizer que o Camões é um bom dramaturgo e um grande poeta? Sim, Ora eu diria está. isso. Ora Eu está. diria isso, sim. Mas vão ver que se lerem as peças vão gostar das peças. Agora, por Eu exemplo... preferia assistir. Pois, assistir, Pois. sim, claro. Sim, Vamos se calhar deixar não- aqui o Sim, é que apelo. também essa questão de Sim. são peças representáveis, não é? Também havia São, aquelas são. peças que dificilmente seriam representáveis. Sim, Estas são. mas ao Filipe, mesmo essas, por exemplo, que é preciso encontrar algum dramaturgo que se interesse por elas. Olha, Pois, vou-te é dar só um verdade. exemplo. O Ferreira de Vasconcelos, Exato, por exemplo, é sim, claro. era logo o Jorge Ferreira de Vasconcelos, como não podia deixar de ser, não é? As peças do Jorge Ferreira de Vasconcelos, a gente olha para a Eufrósina e para outra, quer dizer, a gente olha para ali e não parecem peças para serem representadas. No entanto, há um grupo de teatro em Lisboa, da Silvina, agora esqueci-me do outro nome da Silvina, é o Mais Um. O grupo de teatro chama-se Mais Um. M-A-I-Z-U-N. Mais Um. Acho que é Silvina Lopes. Eu conheço muito bem, até porque arguí a tese do doutoramento Pois, é isso que eu fez a tese sobre também, não é? Jorge de Ferreira de Vasconcelos. E ela tem levado à cena, a Silvina tem levado à cena as peças do Jorge Ferreira de Vasconcelos com muito êxito. Pereira. Sim, Martins Pronto, é Pereira, isso. exato. Martins Pereira, exatamente. Eu peço imensa desculpa à Silvina se ela algum dia me estiver a ouvir. Desculpe. Mas ela empenhou-se, a Silvina tem-se empenhado na difusão do Jorge Ferreira de Vasconcelos e tem conseguido levar as peças e tudo. Tem que haver alguém que se empenhe. Mas claro, sabem como é. As pessoas pensam nos Lusíadas, pensam nos sonetos camonianos, pensam nas canções, nas elegias. Até nas cartas, Até talvez, nas as famosas sim, cartas. em tudo, claro. E fica... Sobre as cartas também pendeu durante muito tempo o label da inautenticidade. Portanto, Camões é nesse aspecto um autor um bocadinho complexo, com vários, mas esperemos que o centenário e estas conversas sirvam também para chamar a atenção para aspectos da obra de Camões que são menos conhecidos e de que se fala menos. E podia-se aproveitar precisamente este período centenário para representar. para a representação destas peças. Por não é? acaso não se fez ainda. Até Ainda. que me lembro. Ainda. É pena, Quer de dizer, facto. não se fez. Eu já vi o Walter Reisleu representado há uns anos atrás, mas no âmbito do centenário agora, por acaso não me estou a lembrar. Que me lembro, não se fez. Não sei se ainda se fará, mas que me lembro, não se Seria uma boa uma proposta ideia. interessante. Não se fez. O Walter Reisleu, que é muito, muito interessante. Mais uma perguntinha? Sim, e já mesmo até para terminar, sim. terminar, Ok. tendo em conta precisamente isto que estávamos agora a referir do quinto centenário, Sim, não é? sim, 500 nós anos dizemos de- centenário, Mas- pronto, na ideia de O aniversário. Exato. o aniversário, não é, de Sim, Camões. nesse sentido. Eu pergunto como, claramente já deu para perceber que Camões é fascinante. Sim, não é? é. Camões foi fascinante até agora, nos últimos 500 anos. E o que eu pergunto é como é que vamos, ou como é que podemos ter a certeza de que Camões vai continuar a ser fascinante nos próximos 500 anos. Sobretudo agora que temos cada vez mais um público que já nasceu neste século, que está habituado a formatos completamente distintos. Como é que a abordagem da obra de Camões, no seu
Tanto a poesia lírica, como os Lusíadas, como até mesmo o teatro. Como é que sugere continuarmos a manter a chama de Camões acesa? Será que ele vai continuar a dar guinadas? Hoje são só perguntas difíceis. Sim, até porque teríamos de ser adivinhos, não é? Para Sim, saber... mas eu percebo o espírito da pergunta da Mariana. E sabe porquê que percebo, Mariana? Porque tenho ido a escolas secundárias que me têm pedido para ir falar sobre Camões. E não tenho ido muito, mas quando me pedem vou, e já tenho feito também algumas conferências para públicos absolutamente indiferenciados. E o que me parece é isto. No que diz respeito à lírica, aos sonetos, às canções, às elegias, eu acho que Camões tem sempre público. Porque é impossível ficar indiferente a coisas que soam como erros meus, má fortuna, amor ardente, a minha perdição se conjuraram, os erros e a fortuna sujaram, que para mim bastava amor somente. Toda a gente percebe isto. Quer dizer, mesmo que nós... porque são textos passíveis de vários comentários, de várias camadas de comentários. Eu posso ir de uma leitura muito simples, digamos, erros meus, má fortuna, amor ardente. Toda a gente percebe que a vida das pessoas há 500 anos ou hoje é feita de erros meus, má fortuna e amor ardente. Continua a ser. Sim. Quer dizer, continua a ter estas três dimensões, não é? Naquele caso, ali os erros e a fortuna sujaram, para mim bastava amor somente. Mesmo que eu diga isto a uma pessoa que nunca leu Camões, é provável que ela perceba o que eu quero dizer, mesmo que seja um adolescente. Ou sobretudo um adolescente. Sobretudo um adolescente, sim. não é? Pronto. Portanto, nesse sentido, no sentido em que a lírica tem uma... digamos, se centra na análise da paixão amorosa e nas diferentes formas de dizer a paixão amorosa, eu acho que ela tem sempre um atrativo que não vai perder nunca, porque os homens e as mulheres e o ser humano em geral pode mudar muito, mas essa dimensão, embora nós sabemos também há uma história dos sentimentos, naturalmente, e as coisas vão, mas há alguma coisa que permanece, e mesmo a questão dos erros meus é alguma coisa que nos faz pensar. Quer dizer, todos nós sabemos, pela nossa experiência, tínhamos 10 anos, 15, 20, 40, 60 ou 70, ou mais, né? Que a nossa vida é feita muitas vezes de erros, de coisas que gostaríamos de ter feito de outra forma. Por outro lado, muita da lírica camoniana acaba por, para além de serem exercícios de dizer a paixão amorosa, que no fundo são exercícios de dizer a paixão amorosa, são também textos em que, de um modo geral, o poeta olha para o passado como um tempo em que foi feliz. Como acontece no célebre verso do canto quinto da Divina Comédia, da Francesca de Rimini, quando ela diz que não há maior dor do que olhar para o passado, para um tempo em que se foi feliz, quando se é infeliz. Eu acho que toda a gente percebe isso. Isso é um motivo. Sim, é um motivo. Toda a gente Universal como tempo, e atemporal. Nós, digamos, o que nós apreciamos em Camões é que ele soube dizer isto de infinitas maneiras. Portanto, a lírica, e bem. Eu acho que a lírica não sofre contestação. Eu aconselho quem me está a ouvir a ir ler a Ode Sexta, Pode um Desejo Imenso. Começa assim. Bonito. Até só pelo... Pode um Desejo Só pelo Imenso. início, sim. É o meu poema favorito, embora eu goste muito também da elegia, o poeta Simónides falando. Mas são textos que nós podemos explicar de variadíssimas maneiras. Claro, eu posso lhe dar uma explicação erudita, explicar que aqui está Petrarca, ali está Ovídio, ali está Virgílio, ali está este ou aquele, ou Garcilaso, que está muitas vezes, muitíssimas vezes, mais do que nós pensamos até, mas
Pronto. E até mesmo as composições mais conhecidas, quer dizer, Sim. aquelas que todos nós conhecemos, o célebre soneto feito de paradoxos, Sim. do amor é fogo que arde. Claro. Toda a gente reconhece o sentido Sim, claro. disso. Nós podemos depois, eu posso explicar, olha, quando quero fazer um comentário erudito, aqui por trás está um conhecimento que pode ser um conhecimento resumido, digamos assim, das filosofias do amor no século XVI, dos Libri d'Amore também, do Petrarca no século XIV, disto e daquilo. Mas o soneto tem uma importância ou tem um valor que se instaura por si próprio. E nesse aspecto eu acho que a lírica não vai sofrer, ontem como hoje, daqui a 20 anos, de 30 ou 40, as pessoas vão ter sempre formas de analisar a paixão amorosa, sempre. De uma maneira ou de outra, os tipos de paixão que sejam, nem sequer estou a falar da paixão entre homem e mulher, podem ser outro tipo de paixões, não importa, paixão amorosa. Até porque todas estas composições são transversais. Claro, até mesmo paixão amorosa, pura e simples, conhecida pronto. do amor é fogo que arde, sem se Claro, dizer qualquer pessoa. Para qualquer pessoa apaixonada. Claro, pronto. E são, e muitos outros textos que, pronto, interpelam. Eu diria que interpelam sempre. Em relação aos Lusíadas, eu acho que foi aí que estas comemorações camonianas mais intervieram. Digamos, para mostrar que os Lusíadas podem ser lidos de muitas maneiras e têm uma outra dimensão, que não é apenas aquela dimensão do império, etc., sobre que nós podemos falar. Mas que os Lusíadas são a imitação, naturalmente, a imitação da Eneida, não está em causa, não é? O professor Carlos André diz, e eu sabe seguramente o que está a dizer, e eu cito muitas vezes e concordo com ele, que realmente Camões tem a Eneida na cabeça, digamos assim, quando está a escrever. Mas depois, os Lusíadas têm aquela coisa, perdoem a simplicidade da expressão, de contarem uma viagem, que é a viagem do Gama, mas Camões também fez mais de 50 anos depois. E isso é uma coisa extraordinária num poema épico. E introduz uma enorme diferença. É saber de experiência. Uma enorme diferença. Porque ele não está apenas, claro que está, a seguir Virgílio, etc., mas ele sentiu, ele viveu, ele esteve nos barcos, ele viu as estrelinhas. Ele conheceu o Adamastor. Exatamente, ele viu o céu, passou o Cabo da Boa Esperança. Terá contado histórias, como o marinheiro que conta a história do Magriço, claro, para se entreterem. Exato, ele deve ter tido essa experiência. E nesse aspecto, hoje nós chamamos a atenção para esses aspectos todos. Por exemplo, vou dar só um exemplo só para... Já me calo. Só para não, eu acho que isto mostra que nós, se calhar, temos que fazer um episódio eu acho que sim, Lusíadas. em que eu esteja, os nossos ouvintes vão notar que eu estou um bocadinho cansada hoje, mas pronto, estive doente, ainda não estou boa. Foi só para não faltar ao compromisso, mas da próxima vez estarei mais expedita, seguramente. Mas, por exemplo, nós falamos hoje, as pessoas dizem, é o Canto Nono, a Ilha dos Amores, etc. Mas a Ilha dos Amores não é só no Canto Nono, a Ilha dos Amores é o Canto Nono e o Canto Décimo. Quase todo, não é? A expressão Ilha dos Amores nunca aparece. É Ilha Namorada, aparecem outras expressões, mas Ilha dos Amores não. Mas no Canto Décimo, quando Camões, já se deu o encontro entre as ninfas e os navegantes, e quando Tétis vai mostrar a máquina do mundo a Camões, é um episódio... Camões, ai meu Deus, que disparate! Quando vai mostrar a máquina do mundo... Se calhar não é assim um disparate tão calhar grande. Não é um disparate tão grande. Não é tão disparate. Mas quando vai mostrar a máquina do mundo lindíssimo. É um episódio lindíssimo. Quando a Tétis diz, não me podem ver, porque se pudessem viam as minhas mãos. Portanto, quando a Tétis diz, olha para este, digamos, e é como se a máquina do mundo, digamos, é um modelo que está a pairar, sem nenhuma ligação à volta, portanto, um globo transparente.
E a Tétis explica como ele funciona com a Terra no centro. É uma coisa lindíssima. Quase como se de repente o Vasco da Gama deixasse de ser um nauta para ser um astronauta. Não, exatamente. Mas talvez tenha Tivesse pensado nesse ponto de vista, Mariana, Sim. mas está bem visto. Está bem visto, porque ele vê, não é? A Tétis diz, vês aqui. Está o globo todo transparente, com as diferentes esferas e aquela organização digamos, da forma como elas se vão girando, que já aparece na Divina Comédia. Aparece na Divina Comédia. Era o saber medieval da... Porque aqui é um bocadinho... Aqui prévio, claro. É a explicação ptolomaica, exato, não é? Claro. E isto imita muito o sonho de Cipião. Do Macróbio. E sobretudo do Cícero, da República. E que depois, portanto, ele pelo menos é uma das primeiras, dos primeiros textos que se conhecem, portanto, do sonho de Cipião, e depois já há vários pela Idade Média toda, e Camões aqui baseia-se, é muito o que aparece também no Tratado da Esfera, do Sacro Bosco, que depois o Pedro Nunes traduz. E então, e essa explicação, Camões é uma coisa lindíssima, é um texto lindíssimo. Esse precisa de explicação, efetivamente. Mas quando se explica, as pessoas conseguem visualizar as esferas à volta, o primum mobile, tudo. Portanto, o paraíso, tudo está lá. E a Terra no centro. E, portanto, todos esses aspectos dos Lusíadas, a que antes não se dava grande importância, as pessoas só se preocupavam mais com a viagem, com a rota e com o Adamastor, etc. Mas os Lusíadas são muito mais do que isso. São também uma história de vida. Em muitos aspectos. Pronto, então. E também são uma história dentro da história. Exatamente. Não é? Porque também temos exatamente encaixada a história de Portugal, dos heróis. Claro, sim, porque ele acaba por... Os Lusíadas estão cheios de profecias, que verdadeiramente não são profecias, porque quando Camões faz, já tinha acontecido, não é? Retrospectivas. Claro, portanto, quando o Tétis... E também flechadas políticas muito... Claro. Certas. Sim. Portanto, quando o Tétis depois mostra a máquina do mundo e depois vai mostrar os lugares por onde os portugueses se vão estar, não é? Em todos, chega ao Brasil, fala do Fernando Magalhães, da viagem de circunnavegação, etc. Portanto, nessa altura, quando Camões escreve, tudo isso já tinha acontecido, como é óbvio, não é? Mas ele a Tétis faz como se fossem profecias que apresenta ao Gama. E os Lusíadas estão cheios de profecias, desde logo o início do Concílio dos Deuses. Portanto, logo no início, Júpiter faz um conjunto de profecias, Vênus também faz, quer dizer, o Adamastor também faz, o Velho do Restelo também faz. Portanto, são uma quantidade, é um texto que tem um conjunto de profecias de um tempo que já passou. Porque no tempo em que Camões escreve, tudo aquilo já tinha acontecido. Portanto, o texto, eu acho que neste aspecto, estas comemorações camonianas tiveram a virtude de chamar a atenção para aspectos dos Lusíadas que são aqueles que verdadeiramente importam. Não estou de modo nenhum a desvalorizar a importância da viagem, por amor de Deus, não é isso. Claro que a viagem tem importância, mas é este facto de a viagem estar a ser contada por alguém que também fez a viagem. Eu acho que se calhar isso também pode ajudar a perceber porque é que Camões é um grande poeta. Exatamente. Não é? Porque a tradição das epopeias até então não eram... Sim, claro, tem um modelo literário e não a contar. Sim, e agora não temos mesmo alguém que experimenta o mundo, não é? E o traduz de uma maneira... E que aprendeu, porque ele na viagem aprendeu seguramente conhecimentos náuticos, deve ter feito perguntas, deve ter visto... Sim, as histórias, claro, certamente. Deve ter visto mapas, deve ter analisado mapas. Viu povos estranhos. Claro, gente. Ele esteve depois na ilha de Moçambique, quando voltou, durante bastante tempo ainda. Portanto, digamos, é um saber. Depois, quando esteve na Índia, conheceu o Garcia da Horta. Portanto, é alguém que acumulou um saber, que não é apenas um saber que leu nos livros.
É um saber de variadíssimos aspectos. Ele é um erudito de muitíssimos pontos de vista. É muito engraçado, porque se calhar, pronto, mas agora faz-me lembrar um texto que eu li sobre o enciclopedismo do século XVI, teatro Sim. e enciclopédias no século Sim. XVI. Até mesmo por causa da representação teatral do conhecimento que acontece sobretudo a partir do século XVI. E é engraçado porque um exemplo que é dado é o exemplo de Alexandre e Aristóteles. Porque Alexandre Magno Sim. foi mais conhecedor, mais sábio do que o seu mestre, porque ele foi lá e viu. Claro. Não é? E acaba por ser um bocado isso. E há um bocadinho isso com também. Camões, ele Sim, vai lá, ele vai lá e vê vê, claro, aquilo que, claro. que Claro. a épica anterior apenas podia reproduzir. Sim, não é? claro. Aliás, quando ele descreve, quando na Máquina do Mundo ele descreve as constelações, é claro que ele tinha, do ponto de vista de texto, a descrição, mas ele vê-se que, digamos, viu no céu. Ele experimentou aquela mudança das Sim. constelações Para quando se passa o hemisfério o sul, Equador, não é? exato, Ele o hemisfério experimentou sul. esse contacto com a mudança do céu, por exemplo, Exatamente. não é? Eu outro dia ouvi também uma conferência muito interessante, feita por uma docente, por uma professora da Faculdade de Letras de Coimbra, da área da astronomia, creio eu, que se chama Carlota Simões, e que explicou as duas Vênus que aparecem nos Lusíadas, quer dizer, que é a mesma, não é? A Vênus deusa e a Vênus estrela. Estrela, não, é o planeta, mas Claro, exato, pronto, que se dizia estrela, claro. não é? Astro. Astro. Exatamente. Ela mostra muito bem como Camões sabia o lugar onde estava a estrela da manhã, que aparece quase sempre, e a estrela da tarde. E, portanto, reparem, num texto, o que é extraordinário nos Lusíadas, e vamos terminar assim, provavelmente, é que é um texto que suporta, no sentido de aguenta, resiste, não me lembro de um verbo mais... que traduza melhor o que eu quero dizer. Hoje não estou nos Hoje dir-se-ia resiliente, é uma palavra que anda muito por aí. Que resiste, reparem, à leitura dos classicistas, que lá vêm portanto, a Eneida e outras referências, às vezes também a outros poemas épicos, mas sobretudo à Eneida, mas também digamos, Orlando Furioso, do Ariosto, por exemplo, não é? Para ver uma coisa que já é mais de finais do século XV e início do XVI, mas resiste ao olhar de geógrafos, matemáticos, botânicos, sei lá, médicos, historiadores. Quer dizer, todos eles encontram... Eu até já ouvi uma conferência que foi feita na Academia das Ciências também, pelo professor José Luís Cardoso, que é do ICS, e que foi até há muito pouco o presidente da Academia das Ciências, dos aspectos económicos. Portanto, as reflexões que Camões tem sobre o comércio. Toda a gente pode... Há um Camões para toda a gente. todos. Exato, É por isso que não sobre o envelhece. comércio. Podemos encontrar... Eu acho que, se me quiserem ouvir outra vez, se calhar mais sobre a lírica ou sobre os Lusíadas, podemos fazer outro podcast. Mas mesmo que fizesse que eu ficasse por aqui, e pedindo desculpa pela minha falta de força de hoje... Também acho que não. Eu ia dizer isso. Bom, toda a falta de força fosse assim. Pela minha falta de força hoje. Eu diria que a mensagem é que eu estou convencida que Camões vai resistir sempre. Resiste pela estética, pela beleza, mas resiste também pela erudição. Porque, digamos, mesmo os leitores que procuram nele conhecimentos, eles estão lá. Se pensarem, por exemplo, na estrofe em que ele diz: eis aqui a cabeça da Europa, onde ele descreve a Europa. Portugal, e está a olhar de certeza para um mapa. Claro. Portanto, ele conhece os mapas. Portanto, aquela viagem foi também uma espécie de viagem iniciática do conhecimento, digamos assim. Portanto, ele deve ter aprendido muita coisa. Mas podia ter aprendido e não ser capaz de o transformar. Mas lá temos a equação. O honesto estudo, não é? Com a experiência e o engenho. Exatamente.
portanto, ele tinha um honesto estudo, porque realmente tinha um conhecimento de poetas, de modelos literários, a experiência que adquiriu, sobretudo na viagem, enquanto esteve na Índia. E depois o engenho que lhe permitiu transformar tudo isto, torná-lo seu, e diria eu, para terminar hoje, nosso, até à eternidade. Exatamente. Acho que não há mesmo mais nada a dizer, pelo menos para já, não é? Sim. Porque claramente dá para perceber que Camões tem muito, muito por onde se lhe diga, e que temos Camões para mais 500 e 1000, e havendo humanidade haverá espaço para ler o Camões e apreciar o Camões, mas creio que por agora ficamos então por aqui. Sim, senhora. Professora Zulmira, muito, muito obrigada. Nada, foi um prazer. Eu só lhe peço-lhes desculpa por não estar na minha melhor forma. Não está. Mas, Ora, é um agradecimento suplementar por ter vindo nessa. Exatamente. Claro, ainda, mas não se nota, não se nota. Sim. Portanto, despeço-me com amizade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até à próxima. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Glosa ordinária.